Olá, alunos, correção dos exercícios sobre racionalização dos denominadores. Por que esse assunto? Por que essa forma de resolução? Para que nós não tenhamos número irracional no denominador. Isso ajuda muito em resoluções. Letra A, 3 sobre raiz quadrada de 2. Qual vai ser o esqueminha aqui? Ou seja, qual vai ser a dica? Né? Como nós vamos resolver? É só nós multiplicarmos a fração toda pelo denominador. Então, nós vamos ter a fração aqui é 3 raiz de 2. Para nós eliminarmos essa raiz de 2 aqui do denominador, nós vamos multiplicar toda a fração por raiz de 2. Então, vezes raiz de 2 e raiz de 2. Por quê? Toda fração é uma divisão. Se nós dividirmos raiz de 2 por raiz de 2, que é essa fração aqui, nós vamos ter 1. E todo número que eu multiplico por 1 é igual ao próprio número. Então, não tem alteração em nosso valor, apenas nós fazemos a transformação de denominador irracional, que é com raiz não exata, para um denominador racional. Vamos lá, então. Nós temos a multiplicação agora. Vamos multiplicar numeradores. 3 vezes raiz de 2, coeficiente aqui da raiz de 2, o número que está aqui à frente dele é 1. 3 vezes 1 vai ser o próprio 3. Então, 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu vou colocar aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos resolver essa multiplicação nos denominadores. Numerador repete 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Se nós temos uma multiplicação de raízes que tem o mesmo índice, certo? Eu posso multiplicar os radicandos, que é o número que está lá dentro. Então, raiz de 2 vezes 2. Vamos lá. Repetiu o numerador, 3 raiz de 2 sobre 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. Simplificação. Vamos lá, potenciação para simplificar, né? Expoente tem o mesmo número do índice, cancela expoente e índice, né? Índice e expoente. E o 2 sai da raiz. Então, nós vamos ficar com 3 raiz de 2 sobre 2. Terminamos a resolução e está aí, ó, o nosso resultado. 3 raiz de 2 sobre 2. O 3 está multiplicando a raiz de 2, certo? Não tem como simplificar, porque esse 2 é um número racional, ele está fora da raiz. E raiz de 2 é um número irracional. Então, não tem simplificação, terminamos por aqui. Letra B. Raiz de 5 sobre raiz de 3. No denominador tem raiz, então, racionalização. Vamos lá. Raiz de 5 sobre raiz de 3 multiplica tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 3, que é o nosso denominador. Então, vezes raiz de 3 e raiz de 3. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Vou escrever isso aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 5 e raiz de 3 têm o mesmo índice, podemos transformar em uma única raiz e multiplicar os radicandos. Mesma coisa com raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ser raiz de 3 vezes 3. 5 vezes 3, raiz de 15. 3 vezes 3 seria 9, ou é 9, mas eu posso escrever como 3 ao quadrado. Professor, poderia colocar aqui 9? Sem problema nenhum, porque raiz quadrada de 9 vai ser 3, que é o nosso resultado. Então, vamos lá. Podemos simplificar aqui, ó, índice e expoente. Vamos ficar com raiz de 15 sobre. Cancelamos índice e expoente, fica 3. E esse é o nosso resultado, gente. Olha só, raiz de 15 sobre 3. Eliminamos o
denominador irracional, que era a raiz não exata. Letra C. 2 sobre 4 vezes raiz de 5, ou 4 raiz de 5. Nessa letra C, nós temos duas formas de resolução, mas vamos pela mais simples, que é só nós repetirmos a raiz, não precisa ser repetido 4 na multiplicação. Continuamos com a mesma ideia da letra A e letra B. Vamos lá, ó. 2 sobre 4 raiz de 5, vezes o denominador, mais só a parte irracional. Então, vamos lá, ó. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Tranquilo. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, sobre 4 raiz de 5 vezes raiz de 5. Vamos lá. 2 raiz de 5, repete, sobre 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é o mesmo que raiz de 5 vezes 5, que será 25, ou 5 ao quadrado. 2 raiz de 5 numerador sobre 4. Olha só, gente, esse 4 está multiplicando as raízes. Então, 4 vezes raiz de 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Igual, vou colocar aqui debaixo. 2 raiz de 5 repetiu, sobre 4 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, mesmo número no índice e expoente, cancela. O 5 sai da raiz, porque simplificamos. Então, vamos ficar com 4 vezes 5. 2 raiz de 5. Reparem que no numerador nós só estamos repetindo. 4 vezes 5 é 20. 2 raiz de 5 sobre 20. Seria esse o nosso resultado, mas, como é fração, tem simplificação. Olha só, o 2 eu posso simplificar com 20. Por quanto? Por 2. 2 divide 2 é 1. Esse 1 não aparece, ficamos apenas com raiz de 5. Sobre 20 divide 2, 10. E esse aqui é o resultado, raiz de 5 sobre 10. Letra D. Raiz de 5 sobre 6 raiz de 3. A letra D, mesma forma da letra C. Então, olha só. Raiz de 5, vamos repetir, sobre 6 raiz de 3, vezes a parte irracional, que é a raiz de 3. Tanto numerador quanto denominador. Raiz de 5 vezes raiz de 3, podemos juntar em uma só. Vai ser raiz de 5 vezes 3. Sobre 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 5 vezes 3, 5 vezes 3 é 15. Raiz de 15 sobre 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Já vou fazer direto aqui, ó. 3 ao quadrado. Pode fazer direto? Pode. 3 ao quadrado é o mesmo que 9, mas nós podemos aqui simplificar. Certo? Se você quiser colocar raiz de 9, tudo bem, raiz de 9 vai ser 3. Raiz de 15, repetiu numerador, sobre 6 vezes. O 3 aqui saiu da raiz. Vamos ficar com raiz de 15 sobre 6 vezes 3, 18. Não tem simplificação, porque 18 é um número racional, e raiz de 15 é irracional, uma raiz que não é exata. Terminamos aqui a letra D. Fácil. Letra E. Raiz de 11 sobre raiz de 7. Então, letra E vai ser muito parecido com a letra B. Repetiu raiz de 11 sobre raiz de 7, que vai multiplicar o denominador. Raiz de 7 sobre raiz de 7. No numerador, nós vamos ter raiz de 11 vezes 7, porque tem o mesmo índice, sobre raiz de 7 vezes raiz de 7. Posso colocar tudo dentro de uma raiz só. Raiz de 7 vezes 7. 11 vezes 7 é 77. Sobre
Raiz de 7 vezes 7 é 7 ao quadrado, ou 49 é a mesma coisa. Numerador, raiz de 77 sobre raiz de 7 ao quadrado. Posso cancelar índice e expoente, ficamos apenas com 7. Então, raiz de 77 sobre 7. Termina aqui também, pois não tem simplificação. 7 é racional, 77 irracional. Terminamos aí. Letra F. 5 raiz quadrada de 14. A letra F vai ser muito parecido com a letra A. Então, vamos lá. Repetiu. 5 sobre raiz de 14. Multiplica pelo denominador. Raiz de 14 e raiz de 14. 5 vezes raiz de 14, só junta. É 5 raiz de 14. Vou fazer direto aqui, ó. Raiz de 14 vezes raiz de 14 é raiz de 14 vezes 14. Repete o numerador. 5 raiz de 14 sobre raiz de 14 vezes raiz de 14. É raiz de 14 ao quadrado. Ou 14 vezes 14. Raiz de 14 ao quadrado tem o mesmo índice com o expoente. Vamos ficar com o numerador. 5 raiz de 14 sobre 14 saiu da raiz. 5 e o 14 são racionais, mas não tem simplificação. Terminamos por aqui. Letra G. Raiz de 2 sobre 3 raiz de 7. A letra G, muito semelhante a C e D. Então, vamos lá. Raiz de 2, repete, sobre 3 raiz de 7. Multiplica a parte que é irracional, que é o raiz de 7, tanto numerador quanto denominador. Sempre dessa forma. Raiz de 2 vezes raiz de 7. Então, isso vai ser raiz de 2 vezes 7. E 3 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 7 vezes 7. 2 vezes 7 aqui nós temos 14. Raiz de 14. Sobre 3 vezes 7 vezes 7 é o mesmo que 7 ao quadrado. Cancelamos índice com o expoente. Vamos ficar com raiz de 14 sobre 3 vezes o 7, que é igual a raiz de 14 sobre 3 vezes 7, 21. Letra H, 6 sobre 2 raiz de 14. Vamos lá, repete 6 sobre 2 raiz de 14, vezes a parte irracional do denominador, raiz de 14 sobre raiz de 14. 6 vezes raiz de 14 é 6 raiz de 14, sobre 2 vezes. Raiz de 14 vezes raiz de 14 vai ser raiz de 14 vezes 14. Repetiu o numerador, 6 raiz de 14 sobre 2 vezes 14 vezes 14 é raiz de 14 ao quadrado. Cancelou expoente e índice, 14 sai da raiz. Vou colocar aqui de baixo. Vamos ficar com 6 raiz de 14 sobre 2 vezes o 14 que sai da raiz. 6 raiz de 14 repetiu. 2 vezes 14, 14 vezes 2 é 28. O 6 e o 28, nós vamos ter simplificação. Por quanto? Por 2. 6 divide 2, 3 raiz de 14, sobre 28 divide 2, 14. E esse é o nosso resultado já simplificado. Letra I, raiz de 5 sobre 4 raiz de 6. Repetiu aqui, raiz de 5 sobre 4 raiz de 6, que multiplica a parte irracional do denominador, que é a raiz de 6 sobre raiz de 6. Raiz de 5 vezes 6 sobre 4 vezes raiz de 6
vezes raiz de 6. Vai ser raiz de 6 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. Nós vamos ter, então, raiz de 30 sobre 4 vezes raiz de 6 ao quadrado. Cancela expoente e índice. Nós vamos ter raiz de 30 sobre 4 vezes. O 6 sai da raiz. 4 vezes 6. Raiz de 30 sobre 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, 24. Tem simplificação do 30 e o 24? Não, porque o 24 é racional e o 30 é irracional. O 30 está lá dentro da raiz, certo? Não tem simplificação. Terminamos por aqui.